Título 3 dos interinos e dos prepostos. Capítulo 1 das restrições. Seção 1 dos familiares de juízes corregedores. Artigo 65. A contratação por delegados extrajudiciais de familiares de magistrado incumbido da corregedoria do respectivo serviço de notas ou de registro deverá observar a Resolução número 20 de agosto de 2006, sem prejuízo de outras normas compatíveis. Capítulo 2 das serventias vagas. Seção 1 da designação do interino. Artigo 66. A designação de interino para assumir temporariamente serventias vagas observará o disposto neste capítulo. Parágrafo único. A critério da Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, é possível a acumulação do exercício da interinidade pela mesma pessoa, desde que não haja prejuízo à eficiência da prestação do serviço público e desde que tenham sido observadas as regras deste capítulo para a seleção. Artigo 67. Declarada a vacância da serventia extrajudicial, a Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, ou, se assim dispuser os atos normativos locais, o juiz competente designará o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente, pelo prazo máximo e improrrogável de 6 meses. Parágrafo 1º. A designação do substituto para o exercício da interinidade deverá recair apenas sobre o mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância. Parágrafo 2º. Havendo coincidência na data da nomeação de 2 ou mais substitutos para o exercício da interinidade, será dada preferência àquele que atua há mais tempo como escrevente e, se ainda houver empate, àquele de maior idade. Parágrafo 3º. A designação do substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. Artigo 68. A designação do substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Atos de improbidade administrativa. E, inciso 2. Crimes dolosos e que não sejam de menor potencial ofensivo. A linha A, contra a administração pública, a linha B, contra a incolumidade pública, a linha C, contra a fé pública, a linha D, hediondos, a linha E, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, a linha F, de redução de pessoa à condição análoga à de escravo, a linha G, eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e a linha H, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Inciso 3. Punição disciplinar aplicada por decisão administrativa ou judicial e que acarretou, a linha A, a perda de cargo ou emprego públicos, a linha B, a exclusão de órgão de fiscalização profissional, a linha C, a perda da delegação de serviços notariais ou registrais. Inciso 4. Rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas em razão de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, desde que a rejeição tenha decorrido de decisão irrecorrível do órgão administrativo competente. Artigo 69. Ultrapassado o prazo máximo de 6 meses, havendo falta de interesse, renúncia à designação do substituto mais antigo ou não atendendo este aos requisitos previstos neste capítulo, a autoridade competente designará interinamente como responsável pelo expediente, delegatário titular de outra serventia do mesmo município ou, não sendo possível, de município contíguo, desde que, em ambos os casos, detenha pelo menos uma das especialidades do serviço vago. Parágrafo 1º. Havendo concorrência entre delegatários do mesmo município, será designado aquele com o maior número de especialidades do serviço vago e, mantida a concorrência, o mais antigo em atividade no município. Parágrafo 2º. Havendo concorrência entre delegatários de municípios contíguos, será designado o titular de cartório de menor distância da serventia vaga.
Parágrafo 3º. Nos municípios contíguos em que o deslocamento se dê exclusivamente através de embarcações, para a designação do interino, deverá ser observado o menor tempo de deslocamento entre o terminal hidroviário do local da serventia vaga e aquele da serventia do delegatário titular. Parágrafo 4º. O processo seletivo de que trata este artigo deverá ser deflagrado em até 30 dias antes do encerramento do prazo de 6 meses previsto no caput. Artigo 70. Não sendo possível a escolha de delegatário para exercer a interinidade na forma do artigo anterior, inclusive por ausência de interesse, a autoridade competente lançará edital para a inscrição de outros delegatários interessados, ao qual será conferida a mais ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça. Parágrafo 1º. Na escolha dos inscritos será dada prioridade ao delegatário que tenha melhores condições de assumir a interinidade, levando em conta os seguintes critérios. Inciso 1. Deter pelo menos uma das especialidades do serviço vago. Inciso 2. Menor distância da serventia do delegatário em relação à serventia vaga. Parágrafo 2º. O limite da distância mencionada no parágrafo anterior deverá ser considerado diante das peculiaridades de cada unidade da federação e de forma a viabilizar a boa prestação do serviço público. Artigo 71. É impedido de assumir a interinidade de serventia vaga o delegatário que, em relação à própria delegação, inciso 1, tenha pendência junto ao fundo especial do tribunal respectivo. Inciso 2, possua nos últimos 5 anos, penalidade administrativa anotada em sua ficha funcional. Inciso 3. Possua apontamentos negativos relevantes e reiterações de itens em suas atas de inspeções e correções. Inciso 4. Esteja em atraso com prazos de saneamento de faltas ou irregularidades fixados nas inspeções ou correções. Inciso 5. Possua pendências na alimentação dos dados dos sistemas eletrônicos nacionais de notas e de registro já exigidas pelas autoridades competentes. Parágrafo único. A designação também não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau de magistrado com função correicional na região da serventia vaga, com inclusão de integrantes da respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 71-A. Frustradas as tentativas de escolha de interinos entre os delegatários para suceder o substituto mais antigo na forma dos artigos anteriores, poderá ser excluída a exigência de a serventia do titular ter ao menos uma das especialidades do serviço vago, mantida a observância da menor distância entre elas, devendo, neste caso, ser preferencialmente do mesmo município. Artigo 71-B. Não sendo possível a designação de titular de serventia para suceder o substituto mais antigo, a autoridade competente poderá nomear quem não seja delegatário. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput deste artigo, dar-se-á preferência à renovação da designação do substituto mais antigo pelo prazo de 6 meses, admitida a recondução pelo mesmo prazo somente diante da impossibilidade de sua substituição por delegatário titular de outra serventia. Parágrafo 2º. Na impossibilidade da aplicação da regra do parágrafo anterior, excepcionalmente, a interinidade deverá recair sobre outro substituto sucessivamente. Inciso 1, da mesma serventia, observada a ordem de antiguidade, ou, inciso 2, de outra serventia, observados estes critérios de desempate nesta ordem. A linha A, maior número de especialidades da outra serventia. A linha B, antiguidade no cargo de substituto. A linha C, idade. Parágrafo 3º. Não sendo possível a escolha de substituto na forma dos parágrafos anteriores, a interinidade poderá ser exercida por escrevente bacharel em direito ou que exerça a função por, no mínimo, 10 anos, observados critérios de desempate e de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. A designação de interino, na forma deste artigo, será precedida de consulta ao juiz competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga, com o objetivo de identificar eventual fato desabonador do candidato. Parágrafo 5º. Os impedimentos de que tratam os artigos 68 e 71 estendem-se à hipótese deste artigo, acrescido que
Fatos desabonadores, considerados graves pela autoridade competente, também serão considerados impedimentos. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese, a interinidade será deferida para quem não seja preposto de serviços notariais ou de registro na data da vacância. Artigo 71-C. O processo seletivo de candidatos entre os substitutos ou escreventes de outras serventias somente ocorrerá após frustrada tentativa de seleção entre os substitutos ou escreventes da serventia vaga na forma indicada neste capítulo e deverá ser divulgado mediante edital com a mais ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça. Artigo 71-D. Os editais de seleção de candidatos poderão ser substituídos por listas de inscrição permanentes de delegatários, substitutos ou escreventes, a depender de cada situação, que se proponham a exercer a interinidade, devendo ser dada a ela a mais ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça. Artigo 71-E. Os casos omissos serão decididos pela Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 dias.